Bora falar agora sobre o Palmeiras, que investiu como nunca na história do futebol do Brasil e da América do Sul. Foram 703 milhões de reais em 12 reforços, certo? Pois bem, esses 703 milhões de reais, na comparação com o que gastaram os times da Premier League, é bem pouco. Somente 5 times de lá gastaram menos do que o Palmeiras em relação a reforços para essa temporada. Com uma observação importante, eu estou me atendo apenas à janela da metade do ano, na Europa, mais especificamente na Inglaterra, contra o Palmeiras, que teve 2 janelas, a de janeiro e a da metade do ano, para conseguir esse investimento de 703 milhões de reais. Os times que gastaram menos do que o Palmeiras: no Fulham, o Aston Villa, Crystal Palace, Brentford e Brighton. Os 15 que gastaram mais: obviamente os grandes, como Liverpool, Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United, Manchester City, mas tem também outros como Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth, West Ham, Everton, Wolverhampton, Leeds e até o pequenino Burnley. Só para destacar que o lanterna do campeonato inglês, o Wolverhampton, que ainda não pontuou depois de 3 rodadas, fez um investimento de 767 milhões de reais, contra os 703 milhões de reais do Palmeiras, levantamento feito pelo Danilo Lavieri, meu parceiro do UOL. Quero falar agora sobre Agustin Giai. Lateral direito do Palmeiras foi alvo de 2 propostas tentadoras. Uma do Milan, outra do Zenit. Vale a lembrança de que o Palmeiras o havia comprado por 41 milhões de reais. Recentemente o Milan ofereceu 15 milhões de euros, que equivalem a mais de 90 milhões de reais. Palmeiras, antes mesmo de tomar a decisão, já foi avisado pelo Giai de que não estava disposto a fazer negócio. O Giai colocou uma coisa na cabeça: ele quer jogar pela seleção argentina e entende que suas chances aumentam se ele continuar em boa fase no Palmeiras. Na avaliação do Giai, até pelo confronto contra o River Plate, marcado para a próxima quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, boas apresentações contra o time argentino e provavelmente aos olhos do treinador da seleção argentina podem aproximar o jogador de apenas 21 anos de idade da realização do seu sonho. Jair contou que sonhou em ser convocado e por trás desse sonho tem também a vontade de estar na Copa do Mundo do ano que vem. Vale a lembrança de que a seleção argentina se classificou em primeiro nas eliminatórias para a Copa com 10 pontos de vantagem em relação à seleção brasileira. Jair já viveu muitas dificuldades no Palmeiras, especialmente na sua adaptação ao país. Depois virou titular absoluto a ponto de o Verdão liberar Marcos Rocha e Mike. Nesse momento disputa a posição com o Kelvin. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que o Verdão encaminhou a renovação do contrato do zagueiro Robson, capitão do time sub-20. Novo contrato deve ser estendido até 2030. Tem mais uma informação legal para o palmeirense. Vai haver um novo lote de ingressos para o jogo contra o River Plate. Partida marcada para a próxima quarta-feira e esse lote deve ser vendido ainda nessa semana. Bora te contar agora sobre a nova estratégia de Leila Pereira para tentar convencer Abel Ferreira a renovar logo o seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e a Leila tenta há meses fazer com que o Abel assine a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027, que é quando acaba seu mandato. Leila já percebeu que a coisa não anda boa, especialmente depois daquele episódio em que o Abel Ferreira foi xingado por parte da torcida que estava no Allianz Parque em jogo do Campeonato Brasileiro, jogo da Copa do Brasil para ser mais específico. Desde então, o Abel tem dado sinais a pessoas próximas que pensa seriamente na possibilidade de não permanecer no Brasil em 2026. O fato da filha mais velha dele também ter se mudado para Portugal por conta da faculdade é outro entrave. Diante desse cenário, percebendo que o Abel hoje pensa seriamente na possibilidade de não ficar, a Leila decidiu mudar as condições do contrato. E em vez de insistir num vínculo de 2 anos, a presidente do Palmeiras já topa fazer com que o Abel assine até dezembro de 2026 e na próxima temporada ela briga para convencer o Abel a ficar por mais um ano. Importante dizer que a gente não deve ter novidades em relação a essa renovação antes dos confrontos contra o River Plate, marcados para as 2 próximas quarta-feiras. Jogo de ida no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, jogo da volta marcado para o Allianz Parque. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que deu sorte na data FIFA. Verdão foi um dos clubes com mais jogadores convocados para seleções na América do Sul, mas poucos acabaram sendo utilizados, ou seja, o Palmeiras vai para a reta final da temporada sem grandes problemas ou lesões. Emiliano Martínez, Andrés Pereira e Flaco Lopes nem sequer entraram em campo. O Emi Martínez estava a serviço da seleção uruguaia, o Andrés Pereira a serviço da seleção brasileira e o Flaco Lopes convocado para a seleção argentina. Já Piquerez jogou a primeira partida da seleção uruguaia nos 90 minutos, mas foi poupado nessa terça-feira no confronto contra o Chile.
Gustavo Gomes e Ramon Sosa, esses sim foram mais aproveitados. Gustavo Gomes foi titular nos 2 jogos do Paraguai que voltou a uma Copa do Mundo depois de 16 temporadas. Já Ramon Sosa atuou por 167 minutos, Palmeiras que já tem de volta Abel Ferreira e se prepara para o Campeonato Brasileiro e também para a Libertadores a partir da semana que vem, confrontos contra o River Plate nas quartas de final. Para falar sobre a grande novidade do futebol ligado à TV nessa quarta-feira, o SBT vai transmitir a Copa do Mundo de 2026. Emissora paulista que não fazia transmissões de Copa do Mundo há 28 anos. O acordo foi fechado nas últimas horas. E terá outra grande novidade: Galvão Bueno será o responsável pela transmissão das partidas da seleção brasileira. Ele ainda vai transmitir a partida de abertura e a partida da final. Outros jogos serão feitos por Thiago Leifert. Duas ex-personalidades da Globo, agora ligadas no SBT. Importante registrar também que falta apenas a assinatura do contrato entre o SBT e a Live Mode, responsável pelos direitos de transmissão. Dessa maneira, dá para dizer que a próxima Copa do Mundo terá transmissões no SBT, na Globo e na Cazé TV. Galvão Bueno, que desde que deixou a Globo, assinou um contrato com o Prime Video, onde transmite por R$250 mil cada uma das partidas que ele é convocado. Galvão também tem um programa às segundas-feiras na TV Bandeirantes. E você, o que pensa sobre a chegada do SBT em relação à Copa do Mundo? Prefere assistir na Globo, no SBT ou na Cazé TV? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Rafael Veiga. Queria perguntar para você se o Veiga ainda é útil ou o melhor do cenário seria negociá-lo. Com a lembrança de que o Veiga recebe algo na casa de R$1,5 milhão por mês no Palmeiras. Números bem distantes de outras temporadas. Ele está completamente recuperado de um problema no pubis e pode reforçar o Palmeiras nas partidas de quartas de final contra o River Plate, embora não jogue desde 3 de agosto, naquela vitória por 3-0 contra o Sport. Bora citar os números e o andamento da temporada para o Rafael Veiga. São 33 partidas no ano, sendo titular em 20. 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Com o Rafael Veiga em campo, o Palmeiras tem 60% de aproveitamento dos pontos. Sem o Veiga, por uma incrível curiosidade ou coincidência, o aproveitamento sobe para 83% dos pontos. E aí que eu quero fazer a primeira pergunta: o que se justifica essa queda de aproveitamento dos pontos do Palmeiras, tendo o Rafael Veiga em campo, alguém que ainda é, apesar de estar jogando muito menos, o principal garçom do time? São 8 assistências na temporada contra 7 do Maurício e 5 de Piquerez e Estevão. O que mais chama atenção nos números do Veiga é a queda no número de gols marcados. Apenas 3 vezes ele foi às redes na atual temporada. Para completar sobre o Palmeiras, só registrar que antes dos 2 duelos contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras ainda recebe o Internacional no final de semana em jogo do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a apresentação de Andréas Pereira no Palmeiras. O novo reforço alviverde, enfim, falou como jogador do Verdão e ganhou a camisa 8 da presidente Leila Pereira. A primeira declaração do Andréas, abre aspas: "Estou um pouco ansioso. Cheguei aqui, já fui para a seleção, não vejo a hora de estar em campo." A tendência é que o Andréas ganhe seus primeiros minutos com a camisa do Palmeiras no confronto contra o Internacional no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista também se mostrou surpreso com todo o engajamento do torcedor do Palmeiras na tentativa de fazê-lo virar jogador alviverde algumas semanas atrás. Ele disse, abre aspas: "Foi muito importante o carinho que eu, minha família, recebemos. Teve mensagem para meus pais, para meus tios, enfim, foram diversas mensagens. Do mesmo jeito que os torcedores estavam pedindo o anúncio da minha contratação, eu também andei bastante angustiado e preocupado, perguntando quando é que iriam me anunciar", disse o Andréas, se referindo a alguns dias atrás, naquele momento em que já se sabia do acerto, mas nada de o Palmeiras oficializar a contratação. Óbvio que o Andréas Pereira foi perguntado sobre aquele lance em que ele vestia a camisa do Flamengo, errou um passe e permitiu que o Daverson fizesse o gol do título do Palmeiras na Libertadores justamente contra o Flamengo. O Andréas minimizou o episódio, dizendo que faz parte do passado, que ele entende as provocações, gozações e discursos nas redes sociais, mas que o foco dele vai estar sempre dentro de campo, para ser um jogador cada dia melhor, um ser humano também, e se dedicando exclusivamente ao Palmeiras. Disse, realizado por vestir a camisa do Palmeiras, é o maior contrato que ele já teve com o clube brasileiro. Quando veio ao Flamengo, veio por empréstimo, e o Andréas está super animado e otimista de que pode ter uma temporada bastante legal com o seu novo clube.
Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Já chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Verdão. Então, se você já chegou aí dando aquela opinião, deixa no comentário a sua sugestão para você ficar por dentro de tudo que é importante do Verdão. Combinado? Um grande abraço para você, não segue para mais, até o próximo vídeo. Fui.